Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Helene Receitas de Família. Então pessoal, antes de começar eu gostaria de lembrar a vocês que essas histórias são fictícias e não têm relação nenhuma com a realidade. Tendo isso em mente, vamos lá. Mais ventos de Nárnia para vocês. Os corvos vão chegar no irmão do gambá e no freio. Tem muitos outros ventos, só que vocês terão que assistir o vídeo e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em Nárnia. Pessoal, quer saber mais? Então assista o vídeo até o final. E para nos dar uma força, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho de notificação no nosso canal e no canal do pastor Sandro Rocha. Certo pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Eu quero trazer, lembrando, né, que os ventos eles são de ficção, tá? Não tem absolutamente nenhuma relação com pessoas, entidades ou instituições. Tá legal? Vamos lá? Vai colocar o negócio aí, Thiago, o vento. Vento 1, secretária. O Itamaraqui foi comunicado ontem à noite por Nárnia do Norte que os narnianos do Norte e o departamento do Reino de Nárnia do Norte vão dar andamento nas folhas secas de sanções para o macaco negro. Veio com tanta força que a cúpula do Itamaraqui usou o espelho narniano imediatamente para falar com o Salsa Tamborim em caráter de urgência que prometeu falar com o rei Gambá. Mas, nessa manhã, Salsa Tamborim sequer retornou os contatos, sinal que as coisas não estão bem para a Nárnia do Sul. Salsa Tamborim ontem pediu para que a cúpula entrasse em contato direto com a Casa do Loirão, a fim de apaziguar os ânimos com Nárnia do Norte, que sequer retornaram ou atenderam qualquer espelho. Segundo a cúpula do Itamaraqui, ontem, em discurso para o Macaco Negro, diretamente aos narnianos do Norte, declarou como inimigos da dentocracia de Nárnia do Sul e se autodeclarou como o único guardião do livro sagrado de Nárnia do Sul. O Macaco Negro fez isso. Os narnianos do Norte não perderam tempo e reagiram em off, a fim de criar um pânico para desestabilizar o Macaco Negro nas internas, até o anúncio das sanções. Em resumo, o Macaco Negro deu um tiro certeiro no próprio pé e agora ele espera para o seu próprio fim. Vento 2, sombra do Scarface. Nessa madrugada, a cúpula do Pelicano, através de fontes, afirmaram que o Gambá, na terra do croissant, vai firmar um acordo com os filhos da escrava. Os filhos da escrava, você sabe quem são, né? São os vizinhos do povo da estrela. Você já sabe, né? A pedido do Lalon. E declarar abertamente apoio ao Lhamas, afrontando Nárnia do Norte, já acordado direto com a terra dos pandas. Mas o castigo ou resposta divino veio para o maior bandido da história de Nárnia do Sul assumido. Através do Salsa Tamborim, Gambá recebeu os ventos que Nárnia do Norte, em resposta ao discurso do Macaco Negro, vão iniciar as folhas secas de sanções para o Macaco Negro e autoridades de Nárnia do Sul, e não abrirá diálogo diplomático com o seu reinado. Oposição aguarda o desfecho dos tickets, dos sinistros, sobre o marco civil, para organizar uma ofensiva de uma dentadura que será entre hoje ou amanhã, declarada e oficializada pelos grandes galhos, com a liderança do enlameado Macaco Negro, que é o CEO da maior pecadora do mundo de Nárnia, que abriu guerra direta contra o Loirão, deixando claro que é pessoal, sem notar que não tem tamanho para enfrentá-lo. Agora não tem volta. Vamos assistir dentro de alguns dias o maior dentador de Nárnia do Sul, no momento, ser destruído perante o mundo inteiro. O Celso Tamborim, ainda estou no vendo da secretária, recomendou ao Gambá que o Macaco Negro deve fazer uma retratação imediatamente. Existe muita movimentação no Itamaraqui. Mais uma vez, o Itamaraqui vai ser usado como boi de piranha. As declarações do Macaco Negro pegaram muito mal. A situação é gravíssima, a ponto do próprio reino ser punido
pois ele tem falado como se fosse o dono do reino de Nárnia do Sul. Ontem à noite, um pouco antes de receberem a ligação do povo do Loirão, um gravata avisou que narnianos envolvidos em investigações já estão proibidos de entrar na Baixada, escravos públicos. E significa que estes já estão sancionados e já perderam o seu ticket de entrada em Nárnia do Norte. As ordens que escravos públicos que estão na lista já estão com sua entrada restrita na Abaixada de Nárnia do Norte, em Nárnia Central e outras. Ok? E outras. O vento agora é um ventinho, mas é do coruja, curandeira. E ele diz o seguinte: o Frajola não responde ninguém. Dizem que o macaco negro proibiu de ter contato com outros da força. E ele tá piano. Quando isso acontece, o que é? Presta atenção nesse vento do coruja curandeira. Pelo amor de Deus, presta atenção nesse vento. Presta atenção. Você que ainda não entendeu onde nós estamos, presta atenção. Eu vou te dizer exatamente. Exatamente. Então o fantasma perguntou para o coruja curandeira: mas coruja curandeira, quando o Frajola se esconde e não responde ninguém, se isola das outras forças e fica num grupo pequeno, reunido e trancado durante alguns dias, o que é que isso significa? O que acontece? E o coruja curandeira, especialista, coruja curandeira é uma coruja enorme de asas douradíssimas. Escute isso aqui, irmão. Um dos poderes de Nárnia pode pedir uma gló. Gló. Pode ser o início de uma movimentação que está caminhando para um poder de Nárnia do Sul isoladamente solicitar uma ação unilateral dos pássaros. Ouça isso, que pode acontecer em Nárnia, segundo a coruja curandeira, que já está velha. Já está velha a coruja curandeira. E sabe bem o que está falando. Quando há um isolamento do Frajola e do seu time, e não conversa com ninguém, não fala com ninguém, dos pássaros brancos, dos pássaros azuis, pode estar havendo um movimento, pode, é hipótese, um movimento de um dos poderes de Nárnia do Sul de maneira independente, segundo o livro sagrado de Nárnia do Sul, estar pedindo ter, ou já até mesmo já ter pedido, uma gló. Pode. Numa ação unilateral. Pode. Macacos auxiliares do macaco negro. É um vento isso aqui do macaco branco. Estão em contato direto com o rubi do macaco branco, isso. Estão falando com os narnianos do norte. E pelo que está rolando nas internas das árvores, dos galhos, no meio dos macacos brancos, é que já estão dando com a língua nos dentes sobre tudo que o macaco negro está fazendo, tirando os seus da reta. Pode. Tem muita gente já com as barbas de molho. Vambora. Macaco branco. Dá uma olhada nisso.
O crente nos deu um raro momento de liberdade, transformando em aula de cidadania o que cabe sempre dentro do livro sagrado de Nárnia. E provou que os meios atribuídos até hoje trarão consequências e que os grandes galhos jamais poderão achar um culpado. Mas as coisas pioraram. Segundo o contato, os corvos públicos do reinado e os grandes galhos não só passaram dos limites, como comprometeram o meio arvístico e investigatório inteiro e que podem ser apontados como cúmplices dos grandes galhos perante os narnianos do norte, que em silêncio vão fazer o que sabem, revidar. Mas quem não cuida da casa e de quem mora nela, corre o risco de um dos seus vazar informações e seus planos. Foi exatamente isso que aconteceu. Macacos auxiliares do enlameado e do macaco negro estão entregando em tempo real informações para o Departamento das Árvores de Nárnia do Norte, já há algum tempo. E a casa que estava bem erguida começa a cair para os grandes galhos, pois, segundo informações, o que foi para Nárnia do Norte envolve diretamente empresas do Norte. Portanto, os narnianos do Norte vão revidar sim, não tenham dúvidas. O que prova mais uma vez que o regime não está mais seguro como antes. Está exposto, desesperado, e a queda será inevitável. Scarface. A cortina de fumaça midiática dos grandes galhos não vai mascarar o escândalo do balde dos velhinhos, onde gravatas envolvidos torcem para que o reino pegue fogo por outros motivos. A casa guardadora de baldes de milho central não confirmou o que o Gambá afirmou em seu discurso quando garantiu que em breve as taxas de juros vão cair. Pelo contrário, os bastidores tentam dizer que o prazo para isso é muito longo. Já o Poste tenta de todas as maneiras alcançar o mercado especulativo, onde empresas como Carrefour retirou suas ações do mercado especulativo financeiro, já colocando outras empresas estrangeiras sob alerta. Mas uma promessa antiga pode voltar. A CPMF, sim, o projeto está avançando, mesmo as casas guardadoras de balde de milho sendo contra. Mas o reinado vai perder essa batalha com a grande casa, pois o que está programado, a censura, o reinado não terá mais moral alguma. Por outro lado, os corvos, a qualquer momento, vão chegar no irmão do Gambá, o Freio, que acredite, mesmo com todas as exposições dos escândalos do balde dos velhinhos, continua na cara de pau, tirando o milho dos sindicatos, que ele está à frente. Em resumo, atrás de uma dentadura vem a corrupção, que em breve revelará outros nomes. Sombra do Scarface. Rodomar teme que a trama da Casa das Festas sobre recontagem de tickets de gravatas vá além. Há uma trama para impedir uma maioria na pequena casa no ano que vem, de base conservadora, mas querem o Pelicaninho e por isso vão colocar o Pelicaninho em um curso. Rodomar afirmou que vão colocar o Pelicano em um curso por pecados retroativos, que ele entende como pecados nas redes ou em seus brados. Há 40 dias atrás, Nárnia do Norte teria citado, já prevendo o que agora está acontecendo, a votação nos grandes galhos sobre o Marco Civil. Pelicano já corre por fora, pois as sanções do Norte podem impedir qualquer julgamento sobre os acusados. A oposição procura elementos para ir para cima do Gourmet, já que ele começa a ensaiar uma saída estratégica. Sim, Gourmet quer abandonar o macaco negro, mas é tarde. Não tem como atribuir os pecados do macaco negro sem ter Gourmet e os buscadores gerais do reino envolvidos. E por esses motivos, Rodomar se aproxima do macaco X, pois ele é o único macaco que pode livrar das sanções do norte. Mas, no momento, tem demonstrado que não está envolvido em toda essa trama. Mas é impossível saber se ele vai livrar ou não. Em resumo, o novo golpe vem aí, provando que uma recontagem de tickets é porque as caixas mágicas não são confiáveis. Pelo contrário, são mexíveis. Secretária. Às 22 horas e 14 minutos da noite de ontem, o Itamaraty foi informado pelo Departamento do Norte que o Loirão, por meio de seu secretário de Reino Rubi, iniciará todos os trâmites de sanções ao macaco negro e demais autoridades, entendendo que o discurso do macaco coloca claro que o mesmo considera Nárnia do Norte como inimigo internarniano.
Os narnianos do norte prometem providências imediatas e notificará diretamente o Gambá. O Itamaraqui procurou Salsa Tamborim imediatamente após o comunicado e foram aconselhados a não repassar para faladores profissionais essa bomba até conversar com o rei Gambá. As orientações nessa manhã é que o Itamaraqui tente um contato direto com a Casa do Loirão para amenizar a crise, mas, na visão geral do Conselho, é impossível reverter a posição do Norte diante das falas do Macaco Negro. A cúpula do Itamaraqui tenta uma solução, mesmo já tendo encerrado sua participação nas intermediações por ordem do Gambá. Macaco Negro gerou uma crise entre Nárnia do Sul e Nárnia do Norte, e possivelmente os narnianos do Norte anunciarão sanções para o Macaco Negro após a votação do marco. Em resumo, Macaco Negro foi para o tudo ou nada, sabendo que não tem como vencer, mas a dor virá e não terá remédio que atire de jeito nenhum. Muito obrigado, não esquece de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar a nossa live caso você tenha